Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Salmo 76, o Saltério à Virgem Maria de São Boaventura. Com minha voz clamei pela Senhora, e por meio de sua graça ela veio até mim. Ela retirou a dor e o sofrimento de meu coração, e amoleceu com sua doçura. Ela transformou meu medo em doce confiança, e com seu semblante sereno acalmou minha mente. Com sua ajuda sagrada evitei os perigos da morte e escapei de mãos cruéis. Graças a Deus e a ti, ó Mãe amada, por todas as coisas que tenho obtido em função de sua piedade e misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos. Maria forma Jesus em nós. Temo-lo dito, nosso fim é Jesus. Maria toda bela, toda grande, toda santa como ela é, não é o nosso fim, mas o meio. Um meio poderoso, necessário mesmo, se quisermos, mas sempre meio. A Santíssima Virgem, entretanto, pode ser chamada o nosso fim secundário, em relação a nosso Senhor, no sentido de que Jesus e Maria são inseparavelmente unidos e que parece-se a Maria e Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos. Maria forma Jesus em nós. Temo-lo dito, nosso fim é Jesus. Maria toda bela, toda grande, toda santa como ela é, não é o nosso fim, mas o meio. Um meio poderoso, necessário mesmo se quisermos, mas sempre meio. A Santíssima Virgem, entretanto, pode ser chamada o nosso fim secundário, em relação a nosso Salvador, no sentido de que Jesus e Maria são inseparavelmente unidos, e que parecer-se a Maria é parecer-se com Jesus. Daqui ela é cópia perfeita. Tornar-nos cópias vivas de Maria, nota a respeito um profundo intérprete da doutrina do bem-aventurado São Luís de Montfort, estabelecer sua vida em nós, eis o fruir imediato da nossa devoção. Maria, que aos olhos de Jesus constitui-se sua cópia, é em relação a nós um exemplar que precisamos reproduzir. Ora, não dizemos que o modelo está em sua cópia pelo semelhante e reciprocamente a cópia em seu modelo como na causa dessa semelhança? Imitando, pois, suas virtudes e conformando-nos à sua vontade e com suas disposições, assemelhando-nos à Santíssima Virgem, e segue-se que de maneira ela deve encontrar-se em nós, como nós devemos estar nela, Maria em nós, obreira fecunda, para modelar-nos sobre o seu Jesus. Porque diz o bem-aventurado São Luís de Montfort, já que Maria formou a cabeça dos predestinados, que é Jesus Cristo, pertence-lhe também o formar os membros desta cabeça, que são os verdadeiros cristãos, pois que uma mãe não forma a cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Quem, portanto, quiser ser membro de Jesus Cristo, que é cheio de graça e de verdade, deve ser formado em Maria, por meio da graça de Jesus Cristo, cuja plenitude ela possui, comunicando-a plenamente aos verdadeiros membros de Jesus Cristo e aos seus verdadeiros filhos. Ora, assim como na ordem natural
um filho tem um pai e uma mãe, do mesmo modo, na ordem sobrenatural da graça, um verdadeiro filho da Igreja tem Deus por pai e Maria Santíssima por mãe. E se nos quisermos gloriar de ter Deus por pai, sem termos a ternura de um verdadeiro filho para Maria, somos uns mentirosos que temos por pai o demônio. Tendo o Espírito Santo esposado misticamente a Maria, produzindo nela, por ela e dela, esta obra-prima que se chama Jesus Cristo, o Verbo encarnado, continua ainda a produzir todos os dias, nela e por ela, de uma maneira vitoriosa, mas verdadeira, os predestinados. Maria recebeu de Deus uma dominação particular sobre as almas para nutri-las e fazê-las crescer em Deus. Santo Agostinho chega a dizer que neste mundo os predestinados estão todos encerrados no seio de Maria e que eles não vêm à luz senão quando esta boa mãe o gera para a vida eterna. Por conseguinte, assim como o filho tira toda a sua nutrição de sua mãe, que lhes dá proporcionada a sua fraqueza, os predestinados tiram toda a sua nutrição espiritual e toda a sua força de Maria. O bem-aventurado São Luís de Montfort resume admiravelmente este pensamento. Um pouco mais adiante, em uma comparação popular, Maria, diz ele, é a forma de onde saiu o homem-Deus e onde os santos adquirem toda a perfeição, a imagem de Cristo. Um molde é um vaso que imprime sua própria forma na matéria que ele contém. Ele é, pois, ao mesmo tempo instrumento e exemplar. O que ele é para a matéria que o encerra, a influência diretriz e providencial da Santíssima Virgem, o é para a nossa alma. Seus pensamentos, sua vontade, são como formas que a amoldam à semelhança de Maria. Desde que consintamos e deixemo-nos penetrar por ela e a ela adaptar-nos docilmente. Citemos, contudo, as próprias palavras do grande servo de Maria. Maria, diz ele, é chamada por Santo Agostinho e o é, com efeito, o molde vivo de Deus, forma Dei, isto é, que só nela foi formada a natureza, um homem-Deus, sem que lhe faltasse traço algum da divindade. E é também nela que o homem pode ser formado em Deus, de modo perfeito ou natural, tanto quanto é capaz a natureza humana, pela graça de Jesus Cristo. Um escultor pode fazer uma estátua de dois modos, servindo-se de sua arte, de sua força, sua ciência, seu valor e seus utensílios, para reproduzir um modelo em uma matéria bruta e informe, ou então servir-se de uma forma. O primeiro modo está sujeito a muitos acidentes. Um golpe mal dado com o cisel ou o martelo estragará toda a obra. O segundo é o mais expedito, mais fácil, mais suave, quase sem dificuldade. Se o molde é perfeito e representa bem o molde, e ainda se a matéria empregada é maleável, não resistindo de modo algum à sua ação, Maria é o grande molde de Deus, feito pelo Espírito Santo, para formar exatamente o Deus-homem, pela união hipostática, e para formar um homem-Deus pela graça. Não falta a este molde traço algum da divindade. Tudo o que nele é lançado deixa-se transformar pela graça. Recebe todos os traços de Jesus Cristo de um modo suave e proporcionado à fraqueza humana, sem muito sofrimento e trabalho, de um modo suave e seguro, sem receio de ilusão, porque o demônio não teve e não terá jamais acesso a Maria. E enfim, de um modo santo e imaculado, sem sombra da menor mácula de pecado. Oh, quanta diferença entre uma alma formada em Jesus Cristo pelos caminhos ordinários e aqueles que, como estes escultores, confiam em sua arte e se apoiam em sua indústria, e uma alma maleável, desprendida, dócil a todas as operações da graça, que sem apoio algum sobre si mesma lança-se em Maria, deixa operar nela o Espírito Santo. Podemos calcular quanta mácula
ter feito trevas e ilusões. Quanta coisa natural e humana há na primeira alma. Ninguém, porém, duvida que a segunda seja pura, divina e semelhante a Jesus. Para compreendermos bem esta comparação do molde, diz o autor, da vida espiritual, é preciso não forçar a sua aplicação. A matéria está encerrada no molde como em um lugar, enquanto nós somos contidos somente pela influência do poder e da vontade de Maria. Depois, a forma age fisicamente sobre a matéria, imprimindo-lhe a sua própria forma, ao passo que a influência de Maria Santíssima em nós é somente de ordem natural. Afastando-se, pois, o que a comparação tem de material, ter-se-á uma ideia exata e profunda do papel de Maria na santificação das nossas almas, do modo como ela forma Jesus em nós. Ó Maria, amoldai-nos em vós a imagem de Jesus, a fim de que ele só viva em nós e haja em nós. A vós nos abandonamos como uma cera mole entre as mãos do operário. Cortai, queimai, separai, contanto que Jesus reine, seja glorificado em nós, e que vós sejais a rainha dos nossos corações. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.